Bom, galera, hoje a gente vai começar a aula 30. A aula 30 é as primeiras aulas que começam a falar um pouquinho sobre fundamentos, sobre valuation. A aula 30 ela vai falar um pouco de CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Tá? Foi um dos primeiros modelos que a gente trabalhou com essa questão de precificação de ativos financeiros no mercado. Tá? Então, o CAPM, ele tem esse nome, né, Capital Asset Price Model, que também ele tem uma sigla em português que seria MIPAF. MIPAF seria Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, né? O CAPM é utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica, né, que você teria um determinado ativo em relação à carteira do mercado, se tivesse, de certa forma, diversificada. Então, ele é baseado em suposições sobre o comportamento de investidores, distribuições de risco e retorno, e fundamentos de mercado. Ou seja, o modelo opera a partir do risco dos ativos e do custo de capital. Então, cada ativo tem um risco dentro dessa carteira, e quando eu monto toda essa carteira, eu tenho um X de risco e um potencial X, Y de retorno. Então, é nessa base que eu vou fazendo a minha modelação de carteira, né? Então, se o mercado criasse uma carteira totalmente diversificada, quanto que essa carteira renderia e quanto que a minha rende? Então, é nesse tipo de modelação que você consegue utilizar o CAPM aí nesse sentido, tá? O indicador do CAPM, ele é calculado a partir de uma fórmula que tem como objetivo avaliar se uma ação é valorizada quando o seu risco e valor do dinheiro no tempo são comparados a seu retorno esperado. Então, a gente olha a Selic, a nossa taxa de juros, está em 10%. A gente vem com uma carteira diversificada, sei lá, rende 14%. Quanto que essa carteira nossa, com essas ações que a gente está visando, ela poderia retornar acima desses 12%, desses 14% que a gente teria em ações? É nesse momento que a gente começa a modelar o CAPM. Se vale o risco da operação. Eu comprei Vale. Será que o retorno da Vale vai ser suficiente em relação ao tempo, o custo de capital, o custo de oportunidade, a renda fixa? Tem que render tudo acima desse montante para quê? Para que eu coloque a Vale na minha carteira. Então, se eu comprei Vale e, sei lá, no meu modelo de precificação está dando 12% de retorno, talvez esses 12% eu conseguiria alguns outros investimentos com risco menor, ou com retorno muito mais fácil de você tentar telegrafar, tentar imaginar. Então, o CAPM ele vai, de certa forma, avaliando essa situação, né? De quanto que vale o nosso capital, o nosso risco, né? Isso sempre é um retorno esperado. O CAPM, ele foi criado por alguns pensadores, né? Eu vou abrir aqui o PDF, vai ficar um pouquinho mais fácil. Um deles foi o Sharp, tá? Então, quando a gente fala do índice Sharp, do que a gente aprendeu lá atrás, a gente está falando do Inesharp, que é hoje uma das referências quando a gente analisa fundos de investimentos, tá? Então, a autoria foi de William Forst Sharp, Jack Traynor, John Lintner e Jay Monson, né? Todos esses quatro caras se basearam no trabalho de um cara acima deles, que é o Harry Markowitz. Né? O Harry Markowitz ele ganhou o prêmio Nobel em 1990 com o Sharp, com o próprio Sharp, de um desses próprios caras, e Merton Miller, sobre a teoria de portfólio e diversificação. Tá? Então, foi um dos grandes estudiosos nessa situação, né? De como que o fundo performa, qual que é o risco da carteira, como que a gente performaria com essa carteira se a gente for, se a gente tiver uma subida de degrau. Quanto de retorno a gente teria nessa carteira em relação ao benchmark do mercado? Então, é nesse ponto que a gente consegue pegar essas teorias. Então, a teoria de portfólio,
ou teoria moderna do portfólio de Markowitz trata de como os investidores utilizam o princípio de diversificação para otimizar suas carteiras. Logo, de acordo com essa teoria, decisões sobre a escolha de investimento devem ser tomadas segundo a relação risco-retorno, né? Sempre risco-retorno. Não adianta eu arriscar muito e ter um retorno relativamente baixo, né? Nesse processo, modelos de otimização de portfólios são auxiliares. Esses modelos, eles devem mensurar o nível de risco e retorno dos investimentos. Então, o cálculo do CAPM, ele tem uma fórmula, né? Seria essa fórmula aqui, a gente não vai se aprofundar muito nela, mas o ERI da fórmula é o retorno esperado do investimento, que seria o Expected Return of Investment. O RF seria a taxa livre de risco, Risk-Free Rate, que nesse caso seria a nossa taxa Selic, né? Descendo mais um pouquinho, o beta do investimento, que é o Beta of the Investment, que é o beta da ação, né? A gente tem que analisar qual que é o beta da ação. E a gente tem o ERM, que é o retorno esperado do mercado, Expected Return of Market. Tá? Então, ERF menos RF é o prêmio de risco do mercado, Market Risk Premium. Assim, na fórmula, a taxa livre é o valor do dinheiro no tempo e os outros componentes expressam os riscos adicionais assumidos pelo investidor. O CAPM ele tem uma ligação muito forte com beta. Né? Em um mercado competitivo, o prêmio de risco muda conforme o risco não diversificável, que é o beta. O risco não diversificável é um risco que já está inerente a uma empresa. Se a gente compra uma CVC, uma Azul, ela tem um risco muito maior do que a gente comprar um Bradesco, um Itaú, né, uma Itaúsa. Se a gente compra uma 3R Petróleo, uma petroleira, ela tem um risco diferente de uma elétrica, de uma Copel, por exemplo. Então, elas têm um risco diferente, uma volatilidade diferente e um beta diferente. E é nesse beta que o CAPM ele analisa, né? Ele começa a jogar esse CAPM, esse beta dentro do CAPM, e quando ele entra, a gente consegue ver se o nosso portfólio está muito agressivo ou está muito conservador, se o nosso risco-retorno está bom ou está disfuncional, tá? Então, beta é um investimento potencial e uma medida do risco que o investimento agregará a um portfólio no mercado. Dessa forma, de acordo com o CAPM e o custo de acordo com o CAPM, o custo de capital equivale à taxa de rentabilidade que os investidores exigem como compensação pelo risco de mercado a qual se expõem. Então, assim, a gente tem um beta, se o beta está alto, teoricamente, a gente quer que a carteira performe mais, principalmente quando o mercado estiver subindo. Senão não faz sentido a gente colocar um monte de empresas agressivas na nossa carteira, aumentar o nosso portfólio, colocar só as cavaleiros do apocalipse, né? Que eu brinco, né? Que são varejo, que são algumas educacionais, algumas empresas meio conturbadas. Você coloca só elas e você não vai ter um retorno esperado, um retorno alto, por você ter colocado todas essas empresas maravilhosas na carteira. Mentira, não são maravilhosas. Mas é isso que o beta e o CAPM eles ajustam. A gente precisa ter uma taxa de retorno que faça com que a gente seja compensado por esse risco. Então, se eu estou comprando Casas Bahia, por exemplo, eu quero que a Casa Bahia me dê um retorno acima do que a Selic, acima do que os ativos que são mais calmos, vamos dizer assim. Se um ativo calmo, digamos que naquele ano, sei lá, performe 20%, eu vou querer na Casa Bahia pelo menos 25%, 30% para compensar meu risco. O que muitas vezes não acontece, mas essa seria a intenção do CAPM e quando a gente analisa o beta também, tá? Como resultado, o investidor obtém a taxa de retorno ou desconto exigido para poder utilizar a fim de encontrar o valor de um ativo, né? Então, a gente precisa. Enfim, os conceitos de CAPM baseados na teoria do portfólio podem ajudar os investidores a entender a relação entre risco esperado e a recompensa para tomarem melhores decisões com relação à adição de títulos em um portfólio. Pressuposto dos CAPMs. Os investimentos em bilhetes de tesouro, que é o BT, estão isentos de risco. Bilhete de tesouros seria um nosso tesouro direto. Aqui lá nos Estados Unidos a gente chama de BT, né? Bilhetes de tesouro, mas seria o nosso tesouro direto. Eles estão isentos de risco, porque o risco é soberano, é risco do governo.
Só teria um risco grande se o governo de fato quebrar, o que é muito raro em economias principalmente desenvolvidas, mas até em mercados emergentes não é muito comum a gente ver governos quebrarem assim de um dia para o outro, não. Então, eles estão isentos de risco. A probabilidade de insolvência dos BTs, que são esses bilhetes de tesouro, são mínimas, mas não garante rentabilidade real, devido ao risco da inflação. Às vezes a gente pode comprar, aí é um caso, a gente compra, sei lá, um Tesouro Selic, e digamos que a Selic esteja em 4% no período. Só que a inflação dá uma guinada, ela explode, a inflação vai para 7%. E o Banco Central demora para ajustar essa Selic. Então você estaria o quê? 4% de Selic, 7% de inflação, você estaria perdendo 3%. Tá? Então, esse que é o grande problema, que a gente não garante a rentabilidade real. Né? Aqui travou aqui. O risco total decompõe-se em dois tipos: risco específico e risco de mercado. Os investidores podem reduzir o risco do investimento através de diversificação, e os investidores podem endividar-se a uma taxa de juros igual àquela que obtêm pelos empréstimos que realizam. Então, eu posso, por exemplo, puxar um empréstimo de 3% e posso me endividar em 3%. Então, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem o custo de capital próprio, que seria a taxa sem risco, mais o beta prêmio risco. Né? Então, seria esse pressuposto. Né? Qual que é o nosso capital próprio? Qual que é a taxa Selic atual? E qual que seria esse beta na nossa carteira em relação ao prêmio de risco? Com o nosso beta, digamos que a gente tem uma conta aqui que a lógica seria a nossa carteira performar 18%. Então, é mais ou menos essa conta que a gente faz. Mas se a Selic está em 10, então 18% está, de certa forma, razoável. Os dados para o CAP seria a taxa de juros sem risco, o prêmio de risco, que seria a letra B, e C, o beta dos ativos em análise. Tá? A taxa de juros sem risco. Para os ativos sem risco, a rentabilidade atual é igual à rentabilidade esperada. Corresponde aos ativos em que não há variância de rentabilidade esperada. Então, assim, são de taxa de juros sem risco, né? Pode usar as taxas de juros de longo prazo dos títulos de dívida pública, obrigações de tesouro, que a gente chama de OT. Então, a gente pode pegar um tesouro IPCA+, pode pegar um pré-fixado mais longo, pode pegar um próprio Selic mais longo. Esses são títulos que a gente coloca como taxa de juros sem risco. Embora as OTs estejam sujeitas ao risco da taxa de juros, são títulos que têm menor risco total. Por quê? A gente pode ter uma variação na Selic. Nesse caso, a gente está comparando com o Selic. A gente pode ter uma Selic para cima, uma Selic para baixo. Né? Então, a gente tem uma variação. Né? Então, mas o risco, inclusive, é bem baixo. Estimação prática dos prêmios de risco. O prêmio de risco é a remuneração que os investidores exigem para investir em uma aplicação de risco médio em relação a investimentos sem risco. Teoricamente, podemos questionar os investidores sobre os prêmios desejados e calcular um preço médio. A aproximação tradicional assume que o prêmio ao longo dos anos é igual ao prêmio esperado, calculado com base em dados históricos. Uma forma alternativa é estimar o prêmio usado no momento sobre o preço dos ativos. Tá? Então, prêmio de risco, você coloca, se eu ganho 10% de taxa. Para eu entrar em bolsa, eu tenho que ganhar pelo menos, sei lá, o dobro. Então, eu coloco que a minha taxa de prêmio de risco seria de 10% também. Então, 10% de taxa livre, 10% na taxa de risco, 20% teria que ser meu retorno total para eu entrar na bolsa e ficar e criar um portfólio ali. E aí tem a letra C, que é a estimação do beta. O beta é estimado a partir do modelo geral do CAPM, tá? Então, o beta surgiu através do CAPM. Essa expressão pode transformar-se numa regressão linear simples do tipo. A fórmula mais simples de estimar o beta do modelo, né, de capital price é através da regressão linear simples, tá? E o modelo de mercado. O declive da regressão corresponde ao beta da ação e mede o risco da ação. Então, você vai vendo a volatilidade da ação, né, vai pegando a volatilidade dela, como que ela se comporta durante várias e várias épocas. Você cria uma média, né, uma média de volatilidade,
Ah, Itaúsa tem uma volatilidade de 15%, Bradesco tem de 10%, Copel tem de 7%. Você vai criando esse padrão de volatilidade e, com base nisso, você vai criando beta. Às vezes, uma ação tem volatilidade em um certo período, mas não num período maior. Então, a gente pode colocar, olha, Copel teve muita volatilidade nesse ano, porque foi privatização, mas nos últimos 10 anos ela tem uma volatilidade baixa. E a gente viu que quando a gente olhava o Ibovespa, se o Ibovespa batia 1%, a Copel rendia 0,70. Então, mais ou menos, a gente vai entender que o beta da Copel é 0,70. Ah, mas espera aí, ela deu um piquinho de volatilidade, então a gente percebeu que quando a Ibovespa subiu 1%, ela, nesses últimos anos, ela variou para 0,9. Então, espera aí, o beta é 0,90, quase próximo de 1%. Então, toda vez que o Ibovespa subia 1%, a Copel, nesse segundo padrão, ela ia subir 0,90. É assim que você vai calculando o beta. Tá? Então, nesse ponto é bem tranquilinho. E outra, a gente não precisa calcular beta, porque existem sites que têm o beta já pronto das ações. Então, inclusive tem sites que você só modela robôs e o robô ele faz todo o cálculo do beta da sua carteira. Então, acho que é uma coisa que não precisa se apegar muito nesse sentido, tá? E aí, a gente tem aqui novamente as siglas em inglês, tá? Aqui teria um exemplo do CAPM na prática. Vamos considerar que 3,5 é a taxa livre, o beta da ação é 1,5 e a taxa de remuneração do mercado seja de 15%, tá? Então, nesse caso, a gente colocaria na fórmula aqui os, os coeficientes dessa forma aqui, ó. Desce um pouquinho. 3,5, né? É a remuneração do livre do mercado. O beta é de 1,5. O 3,5 você tem que quebrar ele, tá? Tem que deixar ele desse formato. 15 centavos seria mais ou menos 0,15, seria 15%, né? Seria a nossa taxa de remuneração do mercado. Logo, a gente, quando fazer toda aqui a fórmula, a gente vai chegar a 0,20,7. Ao transformarmos esse resultado em uma porcentagem, o investidor terá um retorno de 20%, considerando os aspectos estabelecidos. Aqui eu coloquei uma calculadora, tá, de CAPM. Então, vocês podem usar essa calculadora de CAPM para fazer todos os modelos. E aqui tem um Quant Brasil. Por que é legal esse Quant Brasil? Porque o Quant Brasil você consegue fazer a fórmula, você consegue fazer o beta da sua carteira. Então, assim, o Quant Brasil é um site gratuito. Vocês não vão precisar. Os dois sites são gratuitos, tá? Vocês não vão precisar gastar absolutamente nada para fazer tanto o modelo do CAPM como ver o beta da sua carteira. Tá? Então, aqui é o Quant Brasil. Ah, tem umas versões pagas do Quant Brasil, mas as versões pagas vocês não precisam assinar nesse momento. Vamos entrar aqui só para a gente fazer uma simulação rápida. Vamos ver se ele loga. Logou. Visualizando aqui se vocês conseguem ver. Perfeito. Aí aqui, ferramentas, clique em beta da carteira. Aí ele vai analisar o beta de 1 ano, tá? Se vocês quiserem de mais anos, 3 ou 5 anos, aí sim é pago. Mas vamos fazer um modelo com 5 ações aí que a gente pode analisar. Vamos colocar nesse modelo BBDC. Vou colocar 4, tá? Que tem mais liquidez. Vamos colocar Eletrobras. Vou colocar 6, tá?
tem mais liquidez também. Vamos colocar os Minas. Vamos colocar, vamos ver aqui, uma petroleira, 3R. E vamos colocar uma empresa de construção civil. Vamos colocar a Mitre. Aqui a gente pode colocar o peso que essas empresas têm na nossa carteira atualmente. Vamos colocar que a gente tem 20% de peso em cada uma delas. E que a gente está totalmente long, tá? Long é o quê? Comprado. Se a gente tiver short, a gente pode colocar também, tá? Isso muda o beta da nossa carteira. E aqui a gente coloca calculado total. Veja que o beta da carteira é 1,26, né? O que seria 1,26? A cada 1% em tese que o Ibovespa sobe, a nossa carteira ela teria que subir 1,26. Então, a nossa carteira, de certa forma, ela tem um beta agressivo, tá? O beta é agressivo, 1,26. A nossa volatilidade diária é na média de 2% por dia, tá? Então, 2% é o mínimo que a gente vai ter esperando para cima e para baixo na nossa carteira. E a volatilidade anual não é tão alta, 35%, né? Porque tem Bradesco, tem os Minas, tem Eletrobras, que não estão uma grande volatilidade, né? Mas a gente consegue também selecionar em cada uma delas para ver o beta. Ó. Mitre, por exemplo, tem um beta altíssimo, ó, 2,04. Eletrobras já tem um beta um pouco menor, 1,18. 3R, 1,3. Os Minas, 0,93. Os Minas tem um beta menor. E Bradescão, 1,09. Assim, o beta em geral da carteira é alto. Volatilidade, a gente já vai ver, ó, volatilidade da Mitre é de 3%, Eletrobras 1% e 4, 1,4%, 3R 2% de média, Usiminas 2% de média e Bradescão 1,72%. Então, assim, aqui a gente consegue colocar várias ações e a gente consegue também modificar. Ah, Felipe, eu quero diminuir meu beta, eu vou entrar vendido em Itaú, né? Porque eu estou comprado em Bradesco, vou entrar vendido. Então, vamos colocar que eu estou 20% de todo o meu patrimônio, quando eu faço essa conta, eu estou vendido em Itaú. Ó, meu beta já ficou menor, ó, 1,7. E aí tem a posição aqui do Itaú, ó. A posição do Itaú, ela não aparece aqui porque ela é uma posição vendida. Então, assim, o beta ele não vai somar, ele vai diminuir, porque eu tenho uma posição direcional apostando para baixo. Vamos colocar que eu também vou entrar vendido em Boba. Aqui não vai aparecer Boba, esqueci desse detalhe. Mas é mais ou menos isso. Não aparece ETFs aqui nesse modelo. Mas aqui é o beta. A gente consegue fazer todos os cálculos. E aí, se você quiser pegar um pouquinho mais, 3 anos ou 5 anos, aí você precisa fazer o quê? Colocar eles no portfólio, né? Fazer aqui, colocar todos eles, aplicar no portfólio. E se você quiser 3 ou 5 anos, pegar a carteira paga, tá? Na carteira paga você consegue um pontinho melhor. Mas assim, é bem legal esse site. Espero que vocês usem bastante, tá? Para vocês analisarem o beta sempre da carteira. E o outro site que eu mostrei para vocês é esse daqui. Vamos ver se ele entra aqui. Então, aqui mais ou menos é a carteira que a gente. É aqui mais ou menos a fórmula do beta. Digamos que a gente coloque
Deixa eu carregar primeiro. Vamos colocar aqui ficticiamente a nossa taxa de livre risco é 11%. O retorno do mercado, vamos colocar que a gente pensa em 5. Ainda está um pouquinho lento esse site. E o beta dessa empresa é 1. A calculadora está bem lenta. Não deveria, porque esse site é simplesmente um site bem comum, né? Não tem tantos carregamentos. A calculadora acho que não vai funcionar. Calculando, subindo nos banners. Vamos ver se vai. Felizmente o site aqui travou legal. Ou foi? Parece que agora foi. Não, caiu. É. Tá bugado, provavelmente, o site. A gente vai tentar depois ver se pega, mas tá muito lento. Lento mesmo. Mas é isso, galera. A gente viu as aulas, a parte de beta. Espero que vocês tenham gostado. E a calculadora, infelizmente, não pegou. Depois eu vou ver se eu acho em outros sites, porque tem alguns sites que fazem essa calculadora de Capgemini. Mas esse site está funcionando até as últimas vezes que eu fiz a aula. Então a gente vai ter que olhar. Já o Quant é bem legal para fazer esses modelos de beta. Ele tem outras partes que a gente vai utilizar mais em outras aulas, que também é bem legal, tá bom? E que a gente vai aproveitar e vai abusar bastante desse site. E ele é gratuito, então ajuda bastante nos nossos estudos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.